Mas essa parte, né, que você diz que estava ali quietinha fazendo o curativo, você não lembra, mas você também não Então, estava quando vendo de eu fora, entro não. na rampa, tinha uma rampinha. Hoje o hospital é para frente de uma rua, era numa lateral. E tinha uma rampinha. Quando o carro chega e eles chegam para me tirar dali, né? Eu tenho uma ausência de nada, que eu não sei explicar para você por quê. Não sei se me apagou Na da lembrança. mente. Eu só consigo ver um escuro, de nada. Sim. E volta, então, eu a recordar da situação já no sofá da minha casa, com a cabeça toda enfaixada, recebendo visita. Quer dizer, a experiência Essa, acabou para você ali naquela hora que você desceu a rampa, né? Ou exatamente. subiu a Então, rampa. não sei que momento eu voltei e falar, como você voltou para o seu corpo? Esse dia eu não vi, não Hum. sei descrever para você. Uhum. Mas a minha recordação é como se essa parte se apagou e não sei o que houve, né? Eu fiquei em cima daquele hospital. Eu fiquei em cima, Uhum. por cima, E observando. na época, você não se questionou, assim, depois que voltou, como é que eu fui Não, parar em cima do hospital? Não? não questionei. É engraçado isso. Depois, com o tempo, hoje, quando eu sempre fiquei assim. Para mim era natural. Não sei por Uhum. que que eu achava aquilo Uhum. natural. Sei. Ou- Então, quando eu vi também essa parte espiritual que eu vi, falei para você, relatei no camping. Para mim, no entanto, que eu não senti medo dos que estavam descendo ali. Eu não senti medo. Uhum. Para mim era Era natural. natural, né? Só depois de um tempo que eu fui confrontar a parte espiritual. Ai, será que existe isso mesmo? Daí eu falava, não, mas existe, porque eu vi. Uhum. Ah, existe. Ai, alguém viu um espírito. Ai, será que existe? Aí eu mesmo perguntava, eu mesmo respondia, existe, eu vi. Uhum. E eu vi como lençóis que caía nos ares, e quando batia no chão, ele se transformava naquelas pessoas. E as pessoas eram assim, como se fossem de carne e osso mesmo, ou elas eram Carne e osso translúcidas? normal. Normal. Normal de carne e osso. Eu lembro que os senhores eram moreno, de pele mais escura. Eu lembro até que tinham um bigodinho assim, e eles todos trajavam roupas brancas. Os senhores que aparentavam ter 40, 50, mais de 50 anos alguns, eles sentavam em posição de meditação. Uhum. E as duas baianas que desceram, elas giravam em torno daquela roda. E eu fiquei tentando que as pessoas vissem também. Eu falei, será que ninguém está vendo o que está acontecendo aqui? E eu batia em um, batia em outro, e aí me apagou, assim, até falei esses dias, esses tempos atrás para minha irmã, falei assim, nossa, eu nunca mais fui confrontar as pessoas que estavam lá para ver se alguém, mas eles não davam importância, era uma É. coisa tão estranha, não sei se é porque eu era criança e talvez eles achassem que, eu falava, você tá vendo, olha, tem um homem sentado lá, e agora tem uma mulher, eu falava, desceu uma mulher, também desceu uma mulher lá também, e eu ficava apontando e falando, eu nunca mais Mas voltando ainda questionei. para sua EQM, né? E depois eu até É. vou ainda perguntar alguma coisa sobre esse evento aí da mesa. Mas você não ficava preocupada com o acidente que tinha sofrido enquanto estava olhando aquela Não, cena? Você acompanhava com naturalidade, com naturalidade. sem nenhum choque pelo sangramento que estava acontecendo, nada. Não, que nem eu falei pra você, tão engraçado. Era eu, a pessoa que tinha sofrido acidente. Eu lembro que eu tava com uma saia azul marinho, uma camisa branca. A saia pinçadinha de escola e a camisa branca. E eu vi toda a situação. Sabe, até um dia eu falei que eu assisti um filme muito antigo. Eu tava tentando ver se eu achava ele na internet, chamava Marcelino Pão e Vinho. É, eu já vi essa história. Então depois da EQM, eu criança ainda, alguém colocou uma fita, antigamente era fita, né? E começou Uhum, a passar esse filme e o menininho deitava no braço de Jesus, não tem? uhum, E quando o menininho deitava no filme, era como eu sentia como eu tivesse deitada. Então era como se eu tivesse deitada numa nuvem bem quentinha, aconchegante.
e eu me sentia no braço de Jesus. Hum. Então eu estava protegida, eu não tinha por que me preocupar, aquilo era uma cena totalmente normal, onde eu estava era muito confortável e eu não precisava me preocupar com nada. Mesmo eu acompanhando toda a situação, e nem porque eu talvez quisesse, parece Uhum. que eu era levada para aquela situação e mostrado para mim, Eu daquele lugar que eu estava. acho interessante porque, é assim, é como se você se identificasse com aquilo que você estava sentindo ali, não com aquela Sim, imagem que você estava vendo. É como se você estivesse vendo um filme na TV, um vídeo seu do exatamente. passado. Né? Você está ciente de que você está bem, está ótima, está confortável, está segura, e aquilo não está significando nada para você. Não fazia diferença ali, não me assustava, não me causou assim, ai, eu quero estar ali. Não, eu queria estar ali onde eu estava. E é Aham. assim, engraçado que a sensação que eu tinha era que eu estava dentro de de um grande balão. Porque parecia que ao mesmo tempo que eu estava naquela cena, eu estava separada dela. Hum, Entende? Assim, ai, estamos aqui, mas eu tô dentro desse balão, dentro dessa cena, porém protegida em outro lugar. uhum. Entende? É como se fosse três lugares, um do acidente, outro que você estava ali, Exatamente. e outro que você estava. Porque a É, voz, os gritos das pessoas, uhum, ecoava diferente no meu ouvido. é. Não tinha aquele impacto imediato, assim, A impacto. energia da voz era outra. Não era... Exatamente. Então, ecoava é como se eu estivesse num lugar protegido que chegava de forma já quebrada, sabe? Uhum. O impacto chegava de forma Sem como se aquela choque. barreira quebrasse, sem o choque. Mas você Exatamente. não ouviu nenhuma interação, ninguém falou com você. Você só sentiu aquela sensação de Eu proteção. sentia todo o tempo, todas as EQMs que eu tive, né? Eu me senti acompanhada, Hum, protegida, mas eu não visualizava ninguém. E também não tive interação de nada, assim, de falar. uhum, Sabe, como as pessoas relatam, né? Que um ser me fala. Eu tenho essa interação espiritual após a EQM, mas naquele momento, assim, e tive durante a volta, que essa foi essa última minha. uhum. Intuitivamente, dê ordem. Agora você pode, fale, entendeu? Sim, sim. Então, é como se existisse alguém ali, uma autoridade, vamos supor, superior, e falava, faça assim. Hum, E também quando eu fui sair, que eu fiquei com o pé lá, daí ele falou, dê um impulso. uhum. Dava orientação a você, né? Isso, É, uma orientação. antes de falar daquela cena da mesa, você disse assim, que você relatou que tinha uma dificuldade de Eu também. relacionamento com a sua mãe, né? Sim. É que você não entendia porque é que existia esse clima entre você e sua mãe, mas depois você foi orientado, quer dizer, foi relatado para você o porquê disso. Eu não sei se você ainda vai falar disso ou. Então, eu vou comentar sobre isso, que foi um pouco antes da morte dela que eu tomei conhecimento que Uhum, existia uma mágoa, né? É natural, né? E eu me culpava bastante por essa distância, né? uhum, Mas e eu queria compreender. Depois, um pouquinho antes que eu vou relatar para você, é. aí Então que eu pude compreender por quê. a gente pode deixar mais para frente, então. Tá. Deixa eu ver. A questão da mesa, né? Você acha que aquilo ali era algum ritual da Umbanda, do Candomblé, alguma coisa assim? Então, eu não conheço as religiões, né? Mas eu acredito que é alguma coisa referente a uma oferenda, alguma coisa desse tipo. Uhum, Deve ter sido sim. Mas a pessoa era extremamente sim, ela foi simpática. Ela viu que era crianças, como ela tinha colocado frutas muito bonitas, a criança mora num lugar distante da cidade e ia querer comer daquelas uhum. frutas. Inclusive, as pessoas que estavam ali comeram. Comeram? Ainda chegou esse cunhado meu que já é falecido. Eu não me interessei por nada. Foi Uhum, incrível. Mesmo sendo criança, eu não me interessei por nada. O meu uhum, único interesse era ver aquilo que ele tinha falado que ia vir. Entendeu? Eu não tive interesse pelo brinquedo, pela comida, por nada. Ele colocou fruta, aquelas uvas bem grandona, e chegou esse meu cunhado e falou assim:
que o meu sobrinho tinha pegado o tratorzinho, né? E tava lá brincando com o tratorzinho. E meu cunhado falou: pede licença, só pedir licença, né? Hum. Alguma coisa assim, e foi lá, né? Mexendo nas E coisas. E esse, eu não tinha interesse. esse ambiente que ele colocou, isso era campo, ou era alguma rua, alguma coisa assim? É assim, é um camping, é um lugar de gruta, sabe? Lá. Uhum. É um camping que tem piscina, é um lugar de bastante mata, né? Quem conhece, chama Estrada Parque, aqui na minha cidade, chama Estrada Parque esse lugar. E o camping ficava em frente a esse lugar. E foi a primeira vez que eu vi, mas quem conhece agora, hoje, sabe que é um lugar que as pessoas mexem muito com isso. Uhum. Eu não vou saber explicar porque eu não entendo muito sobre a religião, né? Mas era um lugar que as pessoas mexem. É. Mas eu, naquele momento, eu tive aquele. Ele falou para não mexer, eu não vou mexer, mesmo sendo criança, eu tive aquele entendimento dentro de mim. Eu só vou ficar aqui observando e olhando, porque ele falou que virá as pessoas receber aquilo que ele ofereceu, e eu quero Ah. ver. O que eu acho interessante é que eu também não entendo dessa religião, né? Não sei como isso funciona, não sei por que eles fazem isso, mas é muito comum a gente ficar desacreditando, né, que aquelas oferendas realmente vão ser aceitas pelo mundo espiritual. Sim. Porque a E pessoa eu pensa vi assim, descendo para comer aquilo que eles me ofereciam. a gente pensa que é que um espírito vai precisar de comer uma fruta, às vezes é uma galinha, né? Galinha que eles oferecem, às vezes é o sangue da Eu não vi galinha. eles comendo, sabe? Eu vi Uhum. eles sentado em volta desse lugar. Eles tinham feito de cimento. Sabe esse cimento igual faz calçada? Eles fizeram um Sim. negócio redondo, parecia uma tampa de um poço. Uhum. E ali que ele colocou aquelas coisas todas, né? Uhum. E assim, e eu só observei essa situação. Aí, É interessante, né? Esse ritual de oferecer coisas a espíritos. Mas sim, isso é uma coisa que é um costume ancestral do ser humano. Antigamente, né, se matavam os animais. Aliás, ainda é, hoje se faz em algumas religiões, né? Você mata o animal, sim, sacrifica, oferece a Deus. O próprio Cordeiro de Deus, né, o Cristo, foi simbolicamente oferecido dessa verdade. forma, como se a pessoa escolhesse o melhor cordeiro do seu rebanho, macho, adulto, perfeito, sem mancha. Aí oferece a Deus e às vezes as pessoas ficam pensando: e Deus precisa de cordeiro, precisa de sangue, Deus tem tudo, não precisa. Mas quando a gente vê um fato assim como esse, a gente fica. Acredito que realmente foi exatamente isso que aconteceu. A gente vê que mesmo no mundo espiritual, esses espíritos eles precisam da energia desses alimentos, talvez, a energia das frutas, a energia do que foi oferecido ali, e eles se satisfazem com aquilo, né? A impressão que dá é isso. Então, eu acredito até que foi me permitido ver essa parte, porque quando eu tivesse dúvidas sobre a parte da espiritualidade, da existência do mundo espiritual, isso seria uma confirmação para mim, Uhum. entendeu? Eu acredito que foi mais por essa parte, porque quando eu quis questionar, né, sobre A parte existência. espiritual, isso serviu como, olha, existe. Uhum. Existe porque você lembra que você viu? É. Então, às vezes eu ficava assim, ai, né, quando você entra naquele conflito de crenças e sobre tudo, é, me foi confirmado através dessa. Então, eu Uhum. lembrava disso. E Eu outra falava coisa assim, que me vem assim, eu gosto muito de ouvir esses relatos para tirar conclusões de como é a sim, realidade. É, como é que nós somos, onde vivemos, como é a realidade em si. E quando eu vejo uma descrição dessa, eu vejo também, eu posso tirar algumas conclusões, e uma delas é que não existe separação entre o mundo espiritual e o mundo físico. É verdade. apenas a gente tem a sensação de que é separado, né? O mundo É, espiritual. Mas quando a gente vê o mundo espiritual descendo para se reunir ali em torno de frutas que foram oferecidas a ele, a gente vê que eles interagem com aquele ambiente, interagem com aquelas sim, frutas. Então, não existe separação, é tudo uma coisa só.
Apenas a gente não percebe, porque os sentidos não permitem que a gente veja, né? A não ser quando a pessoa Exato. tem um dom, assim como você, de também ver as energias, aí vê. Mas isso dá uma demonstração para a gente de que existe uma interação muito grande entre esses mundos, que a gente chama de espiritual e físico. Sim, Você, você acha que faz sentido isso? eu acho que sim. Isso, assim, até hoje eu relembro. Aí as pessoas falam, mas quando eu vou contar, né? Falam, você não sentiu medo? Nenhum. Não Uhum. senti medo, não senti. Fiquei observando Uhum. o que ia acontecer ali e acompanhando. Até que eles foram se desmaterializando, Ah, ficaram um tempo, né? você viu até o fim ali, ele Sim, desmaterializar. eu fiquei, eu não me importava com a fruta, com o brinquedo, com nada daquilo Uhum. tinha interesse, porque geralmente para criança ia ter interesse isso, né? Quantas pessoas estavam querendo se alimentar daquilo que estava ali, e eu não tinha aquele interesse. E as pessoas chegaram para se alimentar daquilo. O seu sobrinho Pegou o pegou trator. o trator. As pessoas, os espíritos ainda estavam ali nessa hora? Não, não tinha chegado ainda. Ah, não, tem essa. Quando meu sobrinho é assim, o carro parou, montou a mesa. Quando o homem entrou dentro do carro e partiu com o carro, ele já pegou o trator. Ah, E aí ele saiu correndo para dentro da casa com o trator. hum. Ele me cutucava, ele falava, o trator é meu. E as pessoas O tra- que ficaram se alimentando chegaram depois dos espíritos? Então aí eu fiquei na frente daquilo, do portão, com o olho fixado. Eu não queria perder. Vai que eu virasse as costas e eu perdesse Perdesse aquilo o que ele tinha foco. falado. Eu não queria. Uhum. E aí veio esse cunhado, começou a sair as pessoas de dentro da casa e viu aquela mesa montada e meu cunhado veio e falou assim, né? Até meu ex-cunhado, ele já faleceu. Ele falou assim: só pedir licença. Mas eu não me importava. E aí ele falou: só pedir licença. Ele falou. E começaram a mexer naquilo lá. E eu comecei a ver esses lençóis descendo. Pareciam lençóis, né? Uhum. Aqueles lençóis brancos que você coloca na cama. Então vinha batendo e eu escutava o barulho do flap, flap, sabe assim? O barulho de quando Sei. você pega um lençol e sacode. Uhum. E eu olhava, aí descia. Quando batia no chão, se transformava na pessoa, nos senhores, né? Uhum. E aí vinha outro, acho que eu não vou saber falar exatamente quantos, eu acredito que uns quatro. Depois desses quatro homens em volta, não lembro quantos, desceu essas duas mulheres trajadas com essas roupas de Hum. baiana. E Uhum. elas rodavam em volta desses homens que estavam sentados em posição meditativa. Eu falo que posição para poder entender, sabe? Com as pernas cruzadas, sentadas assim. Quer dizer que os homens ficaram ali em posição de meditação e Ficaram as mulheres sentados e faziam o elas quê? em Elas, pé. elas ficavam em volta deles ali andando? Isso, duas. Elas rodavam em volta. Começou Rodavam. assim, elas desceram e começou a rodar ali em volta, como se estivesse dançando, alguma Ah, coisa desse tipo assim. isso. E aí eles comendo aquelas uvas, as pessoas ali, né? E eu olhava para um, olhava para outro, eu falava assim, acho que as pessoas não estão vendo, porque eles não estavam dando importância Uhum. nenhuma. E eu comecei a bater nas pessoas, na perna, se eu era criança, eu falava, você tá vendo? Tem um homem lá. Ah, você viu aquele? Olha, tem a mulher lá também. Uhum. Mas eles não se importavam com aquilo. Quer dizer que teve um momento que misturou pessoas ali da região com eles ao mesmo tempo em torno da Não, mesa. eram pessoas da casa Pessoas mesmo. da Então, casa. assim, ficaram em frente, porque eles tinham feito. E depois lá na. E eu não, eu fiquei sempre em frente, olhando, mas eles não estavam dando importância, olhando para aquilo que estava acontecendo. Então, eu percebia que eles. Ou eles não estavam vendo, ou eles não estavam dando importância. E eu estava dando importância Hum. porque eu estava, assim, observando tudo. Sei. Ao mesmo tempo tinha eles lá em posição de meditação e tinha as pessoas comendo também, das pessoas da casa, tudo junto. Exatamente, exatamente. Certo. Uma coisa que você falou da sua EQM, que eu fiquei assim pensando. Você disse assim, eu acho que a EQM foi uma preparação para aquelas coisas que eu iria viver depois, porque foi tudo que aconteceu depois da EQM, da Sim, queda da moto, foi que começou você a abrir o mundo espiritual para você, né? sim. Aí eu pergunto, será que aquilo foi uma preparação ou foi uma condição
digamos, você passou por aquilo para poder se capacitar para ver coisas, ouvir coisas, porque é como se aquela pancada ali, né, abrisse um espaço nessa nossa carcaça aqui que nos isola do mundo espiritual, porque o corpo da gente funciona como uma espécie de filtro, né? Ele filtra e não deixa a gente ver. Mas com um acidente como esse, a impressão que dá é que o acidente provoca uma espécie de abertura nessa carcaça Sim. que permite que você veja. Então eu pergunto, teria sido uma preparação ou teria sido um meio através do qual você abriu sua visão? Então, eu acredito que as duas coisas. Uma que abriu essa parte para mim, e outra que eu passei extrema dificuldade na infância, como eu falei para você, de querer estar com a mãe e não poder. Hum, Então, cada vez que eu sentia um sentimento de angústia, porque é uma coisa terrível, é uma criança passar por uma rejeição. é, É a coisa mais triste desse mundo, não tem como descrever. se sentir rejeitado, né? Tinha dia que eu entrava no banheiro, eu não queria que o meu irmão me visse chorar e nem minha cunhada, e eu colocava a mão no peito, é como se eu quisesse abrir o meu peito, assim, de angústia. E aí eu voltava para aqueles braços, Hum. daquele mesmo lugar da IQM. Ah, é, É né? Você como era se aqui, confortada nessa hora. aquele braço me confortasse para suportar. Então, eu vivi isso dos 8 aos 15 anos e até um pouco atrás, porque mesmo depois do meu casamento, dificilmente minha mãe frequentava a minha Hum. casa. Eu sentia a diferença entre o tratamento dela com os demais. Então, aquilo foi uma forma de refúgio, tipo assim, olha, eu vou colocar assim, é, sua mãe não tá te aceitando, mas eu, Jesus, eu te Hum. aceito, senta aqui no meu E colo, eu vou te supria aquela proteger. sua carência, a sua necessidade, né? Exatamente. Então, quando eu passava por isso, eu voltava Uhum. para aquela mesma sensação. Então, eu acredito que, olha, você vai passar por isso, porque ainda não tinha acontecido a separação dos meus pais. Mas toda vez que você passar pela essa tristeza, você vai lembrar que tem o meu colo, E até hoje você entendeu? sente essa segurança, no caso, né? Eu sinto totalmente abraçada. Uhum. Aí agora, depois que eu puder prosseguir, eu vou relatar a parte da minha mãe, aonde que eu consegui entender e perdoar toda essa situação. Tudo bem. Ainda sobre aquele período, né, que aquele fato que você falou que teve uma previsão, quer dizer, uma antevisão do que iria acontecer, algumas coisas que pareciam ser dificuldades, problema, mas na verdade era solução. Que seu Solução. marido não acreditou logo de início, mas depois ele viu e ficou surpreso, né? Isso também. Até hoje ele fala, eu tenho medo quando. Ele fala sonha, né? Quando eu falo, eu sonhei com isso, ele fala, eu tenho medo quando você sonha. Ele fala, eu Uhum. tenho medo quando Sim. você sonha. Ele fica preocupado porque sabe que pode É, acontecer, né? porque ele viu esclarecidamente, não mudou nada. Era tudo da mesma forma. Eu achei interessante porque isso também nos dá uma certa tranquilidade em relação a coisas que acontecem na vida da gente que a gente não gostaria que acontecesse, não gostaria que fosse daquela forma, né? Mas muitas vezes é necessário que seja daquela forma Sim, para que você puder mais na frente ter aquilo vira uma solução, né? O que parecia ser um problema vira uma solução depois. Isso também nos traz certa tranquilidade para que pessoas que estão nos assistindo, que estão passando por problemas, quem não está, né? é Mas verdade. uns mais, outros menos, outro problema mais intenso, outros menos intenso, mas a gente passa por problemas. E o que a gente precisa, né, vendo essa sua experiência, é confiar mais nos planos divinos, confiar Verdade. que mesmo diante de um problema, aquilo vai se dissolver, vai se transformar numa solução mais na frente. É viver e confiar. Isso dá uma certa tranquilidade também, né? Verdade. E me ensinou, sabe? Depois que eu passei por essa situação e foram surgindo outras, hoje, quando eu estou numa dificuldade, que na vida sempre tem, né, as suas dificuldades, eu respiro e falo, não vai durar para sempre, vai passar, e vai se ter Uhum. um caminho e se tem a saída. Então, aonde eu posso, se tem alguma situação que eu possa resolver, eu resolvo. Uhum. Quando eu vejo que eu não posso,
eu entrego e espero. Estraga e relaxa, né? E deixa acontecer, né? Isso, eu espero, Uhum. e geralmente eu nunca fiquei frustrada por esperar assim, porque sempre é resolvido. Quando tá no meu alcance, eu faço. Quando fugiu do meu alcance, eu entrego. Muito bom também foram as suas experiências quando você se sentia insegura e pedia proteção. E às vezes a maioria das pessoas não vê essa proteção, né? Como você É, viu na cozinha, o anjo que eu veio vi. ficar ali de plantão, né, na sua casa e cuidando de Foi você. maravilhoso. Pois é, isso foi muito bom. E também nos dá esperança, confiança de que quando a gente pede, a gente recebe. Mesmo que É, não veja, porque nem todo mundo tem esse dom, né, de ver. Mas a a gente é gente. cuidado o tempo inteiro, né? É, A gente é cuidado o tempo inteiro. E não tem uhum. noção como a gente é cuidado. Pois é, isso foi interessante, né? E as curas que você passou também, essa sepse mesmo que você teve, né? E foi curado. Você Sim. podia ter morrido de fato ali, porque aquilo ali já Nossa. é um estágio que para morrer é pouco tempo, né? Eu não sei como é que você saiu do hospital, deixaram você sair do Então, hospital. ela falou 500 vezes, mas não sei. Aquele dia parece que eu tinha. É assim, as pessoas falam, mas como você quis sair do hospital sabendo que você não estava bem, você poderia ter morrido e tal? Mas eu acredito que foi um sentimento espiritual mesmo, porque eu tinha que Hum, passar por aquela EQM aqui em casa. é. Teria que Aquilo passar por ali. aquilo para provar, né, que a medicina está aí, ajuda, auxilia, é maravilhosa, Uhum, mas também existe uma providência muito além disso que alcança também coisas maravilhosas, né? Então, tipo é. assim, não desfazendo da medicina, mas eu precisava passar por essa experiência espiritual Para para alguma entender. finalidade, né? De você Sim, até mesmo estar aqui agora conversando com a gente, passando para a gente essa experiência. Parece que algumas pessoas passam com essa finalidade, né? De divulgar sim, a experiência e dizer, olha, o mundo espiritual existe, acreditem, não é uma invenção, é um fato, né? é verdade. E as suas curas, suas EQM, né? Você teve a cura daquele problema de autoimune, né? Daquela doença autoimune. Então, a doença, ela entra em remissão. Uhum, Eu não tive mais nenhuma complicação com a doença, até o momento, graças a uhum, Deus. Eu passei momentos difíceis, mas todo mundo que, eu até contei um grupo de lupus que eu acompanho, e eu vejo que pessoas, uma morreu por complicação disso, outro aconteceu isso. E eu já faz bons anos, né? E assim, eu agradeço muito assim a parte espiritual que tem sido comigo, é, porque os outros falam, nossa, sério que você, como você conseguiu? E assim, se você perguntar, se toma alguma medicação? Nenhuma no momento. Não oriento quem tenha o lúpus fazer isso, mas assim, eu que fiz um propósito, sabe? Eu estava tomando a medicação e todo mês eu fazia o exame, eu estava com uma situação diferente. Aí um dia eu estava tão cansada, era a época da pandemia, e faltou a hidroxicloroquina para quem uhum, fazia o tratamento. E eu não conseguia encontrar em nenhum lugar. E eu estava ficando pior a cada dia, mesmo tomando a medicação. Estava acabando, eu pegava na farmácia de alto custo, né, da minha cidade, e estava acabando. E aí eu fiz um propósito. Eu falei assim: olha, eu estou tomando tudo tão certinho e eu não estou vendo melhora. Isso foi um particular meu, não oriento que as pessoas façam, né? uhum, A não ser que tenha essa parte de convicção. uhum, Aí eu falei assim: olha, eu vou fazer um propósito, vou ficar 30 dias sem tomar esse remédio. Se eu ver melhora, eu não tomo. Mas se eu ver que eu não estou bem, eu vou voltar a fazer tudo certinho. E aí, no primeiro mês, eu repito o exame e a médica fala assim: continua tomando. Só que eu não dizia para ela nem que não uhum, nem que estava tomando e nem que não estava, tá? uhum, Para não mentir, nem, né? uhum, Daí ela falava assim: nossa, que belezinha, o seu exame tá melhorando, mas você precisa tomar mais um pouco. Aí eu voltava para casa, eu não tomava nada. E aí, no outro mês, ela falou assim: nossa, você está de parabéns. Seus exames estão dando todo bom, você não tá, né? Tá melhorando muito. E no outro, ela falou assim: olha, agora eu só vou atender você de 6 em 6 meses, porque você uhum, está fazendo tão certinho o tratamento que seu lúpus entrou em remissão. uhum. E Interessante, eu né? não estava tomando nada, e já faz muitos anos que eu não tomo Uhum. nada.
e meu lúpus entrou em remissão. E naquela ocasião, né, que você teve aquela sepse, você teve um EQM novamente, outro EQM, na verdade, Sim, né? sim. E você viu, dessa vez você viu seres, da primeira você não viu, né? Sim, então eu vi essa parte que ainda hoje eu não entendo, assim, se você perguntar, mas por que que apareceu esses três seres? Fora o que me acompanhava, que eu Hum, não via, mas sempre na minha ZQM eu tenho essa sensação de companhia, é como se fosse um pai, sabe? sim. Que tivesse me acompanhando, me protegendo para que desse tudo certo. Então, dessa vez eu vi, não tive medo, assim, de falar, ai, você viu alguma coisa? Eu sabia que eles estavam ali para que eu não entrasse no meu corpo. Isso eu tinha certeza. E aí, tipo assim, eu olhei, como se eu olhasse para aquele que me acompanhasse e dissesse assim, e aí, agora? O que que eu faço? Eles não querem me deixar entrar. E aí ele olhou para mim e falou, ordena. E Uhum, aí eu olhei para minha mão. Não, né, se me perguntar, eu já tive outros episódios com a mão também. Eu olhava para minha mão. Olhei para a palma da minha mão e da minha boca saiu uma linguagem diferente, sim. que não é a que eu falo. E eu falei, né, que nem eu sei o que foi dito, mas eu falei com voz de autoridade. Não assim normal como se fala, eu falei com autoridade, estendi a minha mão ficou muito grande. Sabe uma pá de trator? Aham. É como se ela, não que eu visse a mão como uma pá, mas a sensação que eu tinha era essa. É uma E mão eu poderosa, arrastei né? Forte. e fui caminhando em direção à porta do meu quarto e joguei, fiz assim para frente. Uhum, Quando eu joguei, ele passou pela porta e pelo portão social que dá de frente com essa porta. E lá na rua eu olhei, não de frente, eles ficaram de lado, um na frente do outro, como se fosse aquela escada, sabe? uhum. E eu sabia que eram corpos masculinos. Mas você tem como descrever esses seres, não? Ou não era. Então, eram como homens normais. Só que uma coisa que eu observei é que a parte de cima eles estavam sem a camisa. Ele só trajava a parte da calça de Ah, baixo. sei, Calça normal, mas assim, eu via a pele como um humano mesmo. sei. Mas eu não via o rosto, tá? A parte da cabeça não lembro. Uhum. Então eu via do pescoço para baixo, o corpo masculino. E três de lateral. Todos três sem E aí eu camisa, só vou. de calça. Exatamente, eu voltei. Aí eu esperava todo o tempo uma orientação. Uhum. E aí aquela voz daquele que me acompanhava disse: Olha, entre, agora você pode. E aí eu fui ali, encaixei e senti que eu estava no meu corpo. Uhum. Essa Entendeu? Eu roupa estava dentro deles, do meu qual corpo. era a cor da calça deles? Era um azul assim, uma coisa assim. Eu não vou falar, não vou descrever certinho para você, mas era como um azul, um cinza, alguma coisa desse tipo assim. Eu só vi Sei. a calça. Aham. Engraçado, né? O mundo espiritual tem uma diversidade de seres também. E é como E eu não se. vou saber nem explicar por quê. Eu só entendia que ele não queria que eu acredito que eles estavam tentando impedir para que eu Aham. continuasse da forma que eu estava, É, e tem sem o essa corpo físico. oposição, tem um que quer que você volte, tem outro que não quer que você volte. O mundo espiritual parece que é dividido também É, em seres diversos, né, com vontades diversas também. sim. Mas a gente percebe que tem uma classe de seres como esse que te orientou que é muito mais poderosa, né? Sim, E parece que ele você, comandava tudo. é, E até eu duvidei do meu potencial, assim, tipo assim. Eu não fui lá e fiz e expulsei e mandei. Não, eu ia, tipo assim, eu esperei uma ordem que eu pudesse, mas não temi também. Continuei confiar, né? sentada de frente para eles, olhando ali, querendo ir, e não. Tá, eu esqueci dessa parte. Conforme eu ia para o meu corpo, na região do meu joelho, eles me empurravam. Por isso que eu entendi que eles não queriam Ah, que eu tá, eles fosse. não deixavam você encaixar no corpo. Eles não deixavam eu me encaixar no meu corpo. Eu ia para o corpo, eles empurravam. Como eu tinha um Uhum, corpo leve, não sei, eles pressionavam e eu ia para outro lado, e não uhum, encaixava. Aí eu ia de novo, ele me empurrava para outro lado. Daí eu fiquei assim meio nervosa mesmo, brava, uhum, sabe? Mas eu não, ele não uhum, deixa. Aí uhum. eu olhei assim para aquele que. Aí ele falou assim: dê ordem para ele.
e ordene que Hum. você vai entrar. Aí ele não fez por mim, ele mandou eu fazer. Isso é uma coisa interessante também, né? Porque a gente aprende com isso que a gente também tem poder de determinar certas coisas, né? É, eu Mesmo no mundo determinasse que eu iria espiritual. entrar. Né? Mesmo que essas outras coisas sejam do mundo espiritual, você determina, né? Saia É, daqui, né? Pede para a limpeza. Eu costumo fazer muito isso, assim, né? Por exemplo, hoje, né, antes do nosso encontro, eu me concentro um pouco e peço, né, para que a espiritualidade afaste qualquer energia que esteja querendo impedir. Você vê que no início é sempre difícil, né? A gente se organizar. A gente tá aqui falando, as pessoas não sabem que no início, antes de editar o vídeo, a gente passou por dificuldades. A minha câmera não quis ligar, eu perdi um tempão aqui querendo que a câmera funcionasse, ela não é, funcionava. É, às vezes uma coisa que acontecia, eu recebi ligações, telefonemas, tive que atender, demorei um pouco. E a gente até se livrar, né, de uma série de coisas que estão ali tentando, parece que impedir que aquilo aconteça. Por exemplo, a gente marcou a nossa. Você está me escutando bem? tô escutando. É porque a sua imagem está um pouco fora assim de foco, né? Acho que é a Tá? internet que deu uma quedinha. Eu fui falar em dificuldade, a internet aí deu uma queda. Mas é isso, a gente percebe algumas dificuldades, né? Essa nosso encontro seria há 3 dias atrás, mas não foi possível. Hoje também havia impedimentos, mas eu disse não, a gente vai fazer. Então, a gente percebe que existe algo que às vezes não quer que as coisas se realizem, né? Mas a gente determina, enfrenta e limpa tudo e pô, a coisa acontece. Então é É, a bom. gente tem que se esforçar, né, É, para poder superar uhum. os obstáculos, né? A gente não pode desistir fácil das coisas. Verdade. Bom, mas fique à vontade então para dar continuidade ao seu relato. Você ia falar outras coisas que ele anotou aí, né? Então, eu vou tentar ser mais breve, porque quando for uma meio de 10, eu vou ter que ir buscar Ah, o tá menino da certo. escola. E se não der É, para terminar tudo hoje, a gente marca outro dia e continua, né? Tá? tá bom. Então, agora vem uma parte que aconteceu comigo na pandemia, sabe? Teve a pandemia, né? Uhum. E assim, graças a Deus, ninguém na minha casa pegou o Covid. Hum. Mas na pandemia eu fiquei bastante fechada em casa. E às vezes que eu saía, eu tinha uma sensação muito estranha. Tipo, eu ia no centro da cidade resolver alguma coisa. Eu estava dentro do meu carro. Quando eu descia do meu carro, eu falava assim: Meu Deus, tá faltando alguma coisa na minha cabeça. Eu colocava a mão na minha cabeça, porque parece que estava faltando. Eu tinha saído desprotegida de alguma coisa na cabeça. Aí eu andava pensando: Não, mas agora é para usar máscara. Por que que eu sinto que tá faltando alguma coisa na minha cabeça? Era uma sensação muito estranha. Tá, essa foi a parte. E aí eu voltei para casa e comecei a ter muitas sensações diferentes, né? Dormi uma noite e tive um sonho com meu pai. Meu pai já é falecido. Há bastante, mais de 20 anos, meu pai é falecido, 20, mais de 25 anos. E eu tive um sonho com meu pai, acho que meu pai morreu no ano de 96, se não me falha a mente. E eu tive um sonho com meu pai. Um sonho que parecia muito, muito real. É como se eu estivesse lá mesmo. Então eu chegava num lugar que tinha um gramado bem plano e muitas casas iguais, todas branquinhas. Eu não sei, o governo não constrói aquelas casas populares que as pessoas falam, Uhum. que é todas iguais, Iguaizinha, e não assim vila. eram assim nesse lugar. E eu sabia que o meu pai estava morando lá, em uma daquela casinha. Mas eu também sabia que ele tinha falecido, que eu estava indo visitar ele e ele morava lá, mas não estava entre nós. E Uhum. eu corria naquele gramado numa velocidade muito grande e ele estava na porta me esperando. E eu abraçava ele como assim, eu sentisse o abraço dele mesmo, aquela saudade. Eu falava assim: Nossa, pai, como eu senti tanta saudade do senhor, porque eu amava demais meu pai, amo meu pai, né? Uhum. Até o dia de hoje. Então ele era um homem muito bom. Tirando a bebida, ele era a pessoa mais honesta e maravilhosa que eu já conheci na face da terra. Uhum.
E eu abraçava ele falava assim: entra aqui para conhecer a minha casinha. Eu sei cada detalhe da casa. Nunca saiu da minha cabeça. Eu via a salinha, que tinha apenas uma poltrona e as paredes. E ali eu via todos os cômodos da casa como uma casa Tinha mesmo. Bem quarto, cama, básica, no... como uma casa. E aí eu falava: o que que o senhor está fazendo aqui, pai? E ele falou assim: hoje, meu pai era mestre de obra, né? Hum. Ele aposentou porque caiu um saco de cimento na mão dele e entortou a mãozinha dele. E o mesmo dedinho, a mãozinha que ele tinha problema, hoje eu tenho. É. Eu precisei fazer uma cirurgia e fiquei com o dedinho igual ao do meu pai, tortinho. Meu pai tinha o dedo, ah, um problema, e eu tive um Uhum. problema e precisei fazer a cirurgia e fiquei com o dedo igual ao do meu pai. E aí, Aí você eu perguntou a ele, o que é que falava você para ele: está fazendo aqui? E ele disse o quê? eu falei: que o senhor, que ela, eu falei assim: o que o senhor está fazendo, pai? O que o senhor está fazendo? Aí ele falou assim: hoje eu estou pintando. Eu quero deixar essas paredes toda bem branca. Aí eu olhava, a parede já estava muito branca. Branca, mas um branco extremo. Uhum. Branco mesmo. Eu falei: mas pai, já tá tudo tão branquinho. Ele: não, mas eu quero. Ele falava o nome de um familiar meu. Eu quero que fulano, quando chegar aqui, se sinta confortável, ela vai vir morar comigo. Na hora, eu escutei o nome. E ali eu vim embora. Quando eu falo que eu vim embora porque era uma sensação real. Uhum. Quando eu tô ali na minha cama, que eu me deparo que eu estou em mim, eu sento e falo: meu Deus do céu, parece que eu estava com meu pai. A sensação que eu tenho é que eu estava com meu pai. Eu sentia o aperto do abraço dele. E aí eu falei assim: ele falou que fulano vai morar com ele. Quem é fulano? Aí vinha, sabe aquele pensamento que vem, você quer lembrar e apaga? Uhum. Tá, daí acordei no outro dia e comecei a ligar para minhas irmãs e falei: olha, eu sonhei com o pai, nunca sonhei. Sonhei que ele falou que alguém vai morar com ele. Eu esqueci o nome de quem que é, mas ele falou que fulano vai morar com ele. Ele falava assim também no sonho: olha, vai ser surpreendente, porque ninguém tá esperando. Mas você se prepara as pessoas para receber essa notícia. Então eu sabia que era alguma coisa que ia impactar muito a família, Uhum. que era alguém que ninguém estivesse esperando. Aí eu falei: se eu sonhei com o pai, tem a ver com irmã, com mãe, né? Mas ele Uhum. falou que vai ser impactante, então deve ser alguém jovem, alguém que não está doente, não estava na pandemia. E aquilo foi mexendo muito comigo. Eu fazia o serviço da casa e eu era como se alguém conversasse comigo: olha, você já está preparada? Você está preparando suas irmãs? Você já está se preparando? Porque está chegando o dia, a hora. E ali uma sobrinha minha, que tinha 26 anos, ficou doente. Ela estava gestante, ela não quis tomar a vacina, porque ela estava com medo de escutar tantas coisas negativas sobre a Uhum. vacina, então ela optou que não iria tomar essa vacina. E ela veio a ficar doente, e a princípio parecia só uma gripe, e ela foi tratando ali, foi no médico, não sei se deu negativo ou alguma coisa desse tipo, eu sei que voltou para casa como gripe, e foi se agravando até que ela foi internada e era o Covid. Ela não tinha comorbidade nenhuma, Uhum. nenhum problema de saúde, E era jovem, né? né? E jovem. E jovem, ela tinha outra criança, né? Inclusive, uma criança que necessitava muito dela, que tinha problemas, uma deficiência, né? Então, ela muito jovem, quem quer falar que ia acontecer alguma coisa? Porque falar: "Ai, alguém que tem problema respiratório, alguém que tem É. bronquite, alguém que tem isso", ela não tinha nada. E aí eu falei: meu Deus, será que é a Dani? Que o nome dela era Daniela. E ela era 45 dias mais nova que a minha filha só. Hum. 45 é 15 dias, mais, a minha filha faz em outubro, ela fazia em novembro. 15 dias mais velha que a minha filha, mais nova. E eu falei: ah, não, não pode ser a Dani. E ali ela foi para o hospital, falaram que ia fazer uma cesárea de emergência nela, para tirar o bebê e tal. E eu dormi e acordei como se uma voz conversasse comigo: olha, é hoje, é hoje. E eu, com o olho fechado, eu falei assim: a Dani vai partir. Eu sentei na cama correndo, assim: quem tá falando que a Dani vai partir? Como assim a Dani vai partir? Aí o sonho veio na minha cabeça, porque eu falo que é um sonho, né? Que eu passei Uhum. com meu pai, e ele falando o nome dela. Aí Aí eu voltou. recordava já o nome que eu tinha esquecido.
Aí eu acordei, corri, liguei pra minha irmã, falei, olha como que ela tá. Aí minha irmã falou, você acha que é ela que vai partir? Porque eu tinha contado pra toda a minha família. E alguns deu credibilidade, outros não. Aí eu falei, eu queria saber como ela tá. Ela falou, eu vou ligar pra minha irmã que trabalhava na casa de um médico, porque ela tá mais o médico ia passar lá pra ver ela vai dar informação. Eu falei, não, é porque eu tô ouvindo uma voz que vai partir, não sei o que, eu não queria falar, sabe? Eu contei todo o sonho, mesmo sendo difícil, mas eu não queria falar muito sobre o assunto. Aí minha irmã ligou de volta e falou, olha, e eu liguei pra minha irmã, que é a mãe dela. Falei assim, como ela tá? Minha irmã, eu não sei se ela não queria acreditar naquilo que estava acontecendo. Minha irmã falou assim, ela tá bem, tá melhor, mandou um áudio pra mim. Aí eu falei, nossa, será que é coisa da minha cabeça eu ouvir essa voz falando que ela ia partir? Isso era umas 8, 9 horas da manhã. E aí minha irmã liga de volta, essa outra irmã, que não é a mãe dela, fala, a situação dela tá bastante crítica. Eu acredito que foi em torno de umas 11 e pouco, meio-dia, aí eu já recebo a notícia que ela tinha falecido, né? Que ela tinha partido. Uhum. Então foi, no dia eu recebi a confirmação de É. manhã e eu fiquei muito assim, aí toda a minha família acompanhou essa parte eu não escondi de ninguém, eu Uhum. contei para todos, não falei o nome dela, né? Mas eu falei, olha, eu estou recebendo uma informação que alguém muito jovem, alguém da nossa família vai partir, é alguém que vai surpreender, eu não sei quem É. é. Eu ficava pensava em Uhum. irmãs, né? Na verdade tinha a ver porque é filha da minha irmã e ela veio a falecer. Aí foi bastante difícil isso para nós. É, Mas mas aí o. também teve o conforto que ela estaria com meu pai, que ela, né, bem protegida, É isso que eu acredito ia num bom dizer, né? lugar. De certa forma, essa previsão que você teve serviu como consolo, né? De saber É, para onde ela ia e saber também que era a hora dela, né? Porque não sim, importa se a pessoa é nova, velha ou criança, mas cada um tem sua hora. E não adianta a gente querer mudar, interferir, cada um tem sua necessidade de aprendizado aqui no planeta, né? verdade. E a hora de voltar. Então, isso também dá um certo conforto para gente, uma certa tranquilidade. Então, agora finalizando a parte da minha mãe, Uhum. aí minha mãe no ano passado descobriu, no início do ano passado, finalzinho do ano retrasado, ela descobriu, ela foi precisar ser internada. Minha mãe nunca tomou medicação para nada, nunca teve nenhum tipo de problema de saúde. Minha mãe era uma pessoa da roça, sabe? Plantava, colhia, aquelas Hum. alagoana bem forte. Ela Ela é já é alagoana. falecida, é? Faleceu ano passado, Sim. em setembro. Agora vai fazer um ano, né? Uhum. Um ano, que ela faleceu. Então, assim, minha mãe era uma pessoa muito forte e ela nunca foi de tomar nenhum tipo de medicação, nunca precisou. Mas aí um dia ela começou a reclamar de dor na barriga, aí começaram a ir no médico com ela e depois descobriu o que ela tinha. E depois um dia minha irmã falou: Olha, a mãe não tá bem, ela não levantou da cama hoje. Fui lá olhar ela, viu que ela estava totalmente amarela. Amarela mesmo, muito amarela. Hum. Aí ela estava já com uma dor no joelho, reclamando de dor no joelho. Minha irmã já estava previsto para levar ela no médico para ver o joelho. Aí minha irmã falou assim: Olha, venha logo, porque além do joelho, a mãe está amarela. E quando foi levada no hospital, ficou internada, fez exames e descobriu que ela estava com câncer nas vias biliares. Hum. Já em estado, assim, que não tinha muito, não era tão grande o câncer, mas não tinha muito o que fazer, porque devido à idade dela, ela não suportaria uma cirurgia, Sei. né? Que a cirurgia teria que tirar o pâncreas, algumas coisas assim, e era de grande porte para, era Hum. inviável para ela. Então, ela já entrou direto no paliativo, não tinha como fazer quimioterapia, nada, chegou aí para Jaú, mas não tinha muito o que fazer. E ela internada nesse hospital, cada dia uma revezava para ficar com ela, uma das minhas irmãs. Aí um dia uma minha irmã foi ficar e ela começou a ficar muito angustiada com medo. Minha mãe tinha extremamente medo da morte. Ela tinha muito medo de morrer. E minha irmã conversando com ela para acalmar ela, mãe, isso e aquilo, por que que só... E antes de eu nascer, minha mãe tinha perdido um filho. Uhum. Esse filho ficou internado, tinha 8 meses de vida, e ficou internado e acho que por uma injeção errada que foi aplicado, ele veio a falecer, um erro médico, né? E minha mãe se culpava muito por isso, porque a minha mãe amamentava ele e minha mãe parou de dar mamar para ele para poder ir trabalhar fora
e ele adoeceu e foi internado. Então ela se sentia culpada pela morte do meu irmão. Eu não sei quanto tempo após, ela ficou gestante de mim. E ela estava numa depressão pós-parto. Isso eu fui descobrir agora, Uhum. quando a minha mãe veio a ficar doente. E aí minha irmã perguntando, e por que que você não cuidou da Isa, mãe? Elas me chamam de Isa, né? Por que que você não cuidou dela? Por que que a senhora não quis ficar com ela? Por que que a senhora trata ela assim? Daí ela falou assim, ai, eu não sei porque eu fiz isso com a minha filha. Isso já no leito dela do hospital. Mas quando ela nasceu, eu estava com uma depressão, porque eu me sentia muito acusada pela morte do outro filho. Então, quando eu nasci, ela colocou toda aquela culpa em mim, eu acredito, né? E então ela falou assim, eu estava numa depressão pós-parto. Uhum. E ela pegou raiva daquela situação. Então ela falou assim, mas eu não queria ter feito isso com ela. Aí foi conversando com a minha irmã, aí ela, depois eu fui ver ela e ela começou a dizer, eu te amo, eu amo você, filha. Começou a pedir perdão para mim de tudo que tinha acontecido. Ela veio a ficar, né, na fase paliativa, o tratamento recebendo médico em casa, e todos os dias eu ia lá. E Uhum. depois que a minha irmã me relatou isso, eu tentei fazer uma cura dentro de mim mesma e entender que ela É. tivesse passado por essa situação difícil Uhum. e perdoar ela e a mim mesma, né? Então ela me pediu perdão, eu também pedi, né? Porque às vezes a gente tá magoada, a gente Você fala mais reagia, né? ríspido, é, reage, e a gente não sabe a dor que a pessoa tem dentro. Então eu busquei dentro de mim uma forma de entender o que ela tinha passado, as dores que ela tinha passado. Ela falou, então seu pai bebia, eu tinha perdido esse filho, tinha Uhum. tido uma depressão e ficar gestante de outro, ter que cuidar de outra criança. Então ela foi passando tudo aquilo para aquela criança que veio após. Então ela talvez tenha me deixado para não causar mais dor, né? Se talvez se É. fosse com ela naquela situação. Depois disso, ela teve a minha irmã, que foi tratada totalmente diferente, mas eu consegui entender. A Uhum. minha mãe partiu. Antes dela partir, na hora que eu via o extremo sofrimento dela, porque o câncer é muito triste, né? É uma coisa que você assiste a cada dia, a pessoa indo e você não pode fazer nada. E eu vi o extremo sofrimento dela, e quando eu chegava para visitar ela, ela dizia assim: eu não quero ir. Ela falava assim: eu não quero ir porque eu tenho medo. Para Uhum. onde eu vou? Aí, assim, ela tinha medo o pós-morte. Sim. Aí eu conversei bastante com ela um dia, no particular, falei, mãe, Deus, ele não é esse Deus punitivo. Deus, porque às vezes as pessoas falam, e você tem que fazer assim, porque se você fez assado, Deus vai te castigar. Então eu falei, Deus não é. Se a senhora se arrepender, já se arrependeu de coração, Deus, ele é misericórdia, mãe. Se a senhora errou, peça perdão a ele. E a senhora vai para um bom lugar, mãe, fica tranquila. E ela falava, eu não vou para um bom lugar. Então ela tinha medo de partir e ir para um lugar ruim. Ela falava, porque eu não fui uma boa pessoa. Mas a boa pessoa é porque dessas coisas, assim, ela era uma pessoa honesta, mas Uhum. eu tive essa parte, eu não sei se existiu outra parte que ela guardou para ela. Uhum. E e aí eu cheguei em casa bastante abalada, porque o médico já estava informando que estava chegando próximo dos dias dela. E eu falei, eu vou fazer uma oração para minha mãe. Eu acho que eu nunca fiz uma oração tão verdade, curta e tão sincera e verdadeira de alma. E eu falei a seguinte frase. Eu falei assim, Deus, hoje eu não quero pedir nada para mim, mas eu quero pedir pela minha mãe. Eu não sei o que aconteceu, o que que ela praticou, que aconteceu que tanto traz essa aflição na alma dela. Mas eu queria te pedir, se eu tenho crédito, que o senhor prepare o melhor lugar no céu para ela. O lugar mais bonito que tiver, eu falava. Uhum. E eu fui dormir. Quando eu estava dormindo, né, assim que eu deitei, eu já entrei em um sonho, vou dizer que é um sonho, uma revelação, não sei. Eu me via num lugar, numa sala ampla, toda branca, com. Eu não via as quatro paredes, vi uma parede inteira de vidro e duas paredes brancas. E uma mesinha como se fosse uma recepção. E eu olhava do meu lado, eu tinha um ser vestido uma túnica bege, bem clarinha, cor areia, assim, mas coisa linda, sabe? Uma coisa que resplandecia.
Eu tentava ver o rosto dele, eu vou dizer que eu via mais ou menos assim o cabelo, assim, até a parte do ombro, e eu conversava com ele, e ele me falava tudo assim, telepaticamente. Eu falei, para que essa fila? Eu vi uma grande fila e uma recepção, né? E aí eu falava, para que essa fila? Ele falou assim, essa fila é para quem vai assinar o contrato para morar aqui. Aí eu olhava através daquele vidro, daquela parede de vidro, tinha um jardim, coisa mais linda do mundo. Eu falava, nossa, eu queria poder ir lá, mas eu sabia que eu não podia ir. Uhum. Então eu sabia que as pessoas iam morar ali, naquele lugar que tinha muito mais além daquilo que eu só tava, meus olhos alcançavam. Daí eu falei, então deixa eu olhar nessa fila para ver se eu conheço alguém que vai morar aqui nesse lugar tão bonito. E quando eu olhei na fila, era minha mãe, Uhum. tava na fila. E aí eu falei assim, quando vai ser? Quer dizer, minha mãe ia partir. Ele falou assim: na fila você vai ter resposta para tudo. Todas as perguntas que você precisa fazer, a resposta está na fila. Quando eu me dirigi novamente o olhar para a fila, eu comecei a contar. E eu contei assim, as pessoas que estavam na frente da minha mãe. Eu contei um, dois, minha mãe era a terceira, três. Aí eu falei, é três. Ele falou assim, então, três é a sua resposta. E eu acordei, contei para minhas irmãs, liguei para toda a minha família, comecei a relatar o que eu estava vendo. Minha irmã falou assim: olha, tem a ver com datas, contagem de dias, isso já é bíblico, né? Uhum. Então pode ser 3 semanas, 3 dias. Eu fiquei me perguntando: 3 semanas, 3 dias, 3 meses. E no dia 3 de setembro, minha mãe faleceu. Isso era em que era agosto ainda? É em setembro. Não, eu Se digo, você colocar o mês de setembro, é mês 9. É é, 3 vezes o 3, né? é. Dá Aí, 9. dia 3 de setembro ela faleceu. E esse seu sonho Ela aconteceu faleceu. quantos dias antes? Demorou umas 3 semanas. Umas 3 semanas. 3 semanas. Olha aí, 3 semanas Do meu também. sonho. 3 semanas. Ela morreu no dia 3 de setembro, que é o mês 9, É. e próximo das 3 horas da manhã que nós fomos comunicados, porque assim, pô, ela ficou em casa e o médico falou assim, "Não, hoje ela vai fazer isso, falar uma passagem dela vai ser hoje. Porque acho É. que eles olham pila, dilatando. E aí eu tava lavando meu quintal e minhas irmãs ligaram para mim e falaram assim, nem se despede da mãe, que ela já tá indo. Aí fica aquela fase, né, da transição ali deles ir. É. E aí veio toda as filhas, todas ficaram em volta da cama dela, e eu abracei ela e falei: olha, mãe, eu tenho muito orgulho da senhora. Eu agradeço por tudo, peço perdão, e vai em paz que eu perdoo tudo, mãe. Tudo tá perdoado, tá tudo em paz. A senhora vai para um lugar lindo, porque eu já tinha tido o sonho, né? Falei tudo ali no ouvido dela. Só que quando foi fazendo, aí uma enfermeira nos acompanhou, porque é um momento muito difícil. Quando ela foi fazendo a passagem, não foi tão legal como a gente imaginava que pudesse ser, porque ela não queria ir, né? Uhum. Então eu vi um extremo sofrimento dela debatendo com aquela situação, ela abriu o olho, ficou com o olho bem, assim, né, estalado, e eu falei assim, eu não quero assistir isso. Vocês não concordam da gente chamar o SAMU, para que eles possam sedar ela, para que ela não sinta tanto? E aí chamei o SAMU, fui eu que chamei. Mas algumas não queriam, Quer queria dizer que que ela ela estava ficasse em comigo. casa, mesmo. Estava em casa, ela estava recebendo Uhum. médico em casa. E ele falou, é aqui mesmo que ela vai partir. E aí foi, o SAMU pegou, e quando eles entraram lá dentro com ela, foi pouco tempo, ela já faleceu. E aí eles vieram nos comunicar. Uhum. Aí no dia ela foi no velório, que tem as salas para ser velada, né? E tem a ordem de chegada e a ordem de sepultamento. Ela foi a terceira da fila para ser sepultada também. Interessante. Então tudo era três. É, Tudo é. era três. Mais uma E confirmação. assim, Deus limpou o meu coração. Eu pude entender tudo o que aconteceu, não fiquei magoada, não houve mágoa, e Deus, assim, esclareceu para mim. Nos últimos momentos, mas Deus esclareceu por que que eu tinha passado por tudo aquilo. Uhum. Mas que bom, né? Que aconteceu dessa forma, né? Deu tempo ela se Sim, curar, né? Do medo, deu sim. tempo ela se curar da culpa. Você também perdoar. Parece que esse É. processo Ela aí. pedia muito, quando eu chegava, ela passava a mão no meu rosto, ela falava, eu te amo, ela Uhum. falava. Que bom que E ela quando alguém teve. falava assim, chegava no portão, ela falava, quem tá aí, né, lá da cama, deitada, que ela estava no balão de oxigênio. Aí falava, é a Isa, sabe, assim, ela, Uhum. ela
ficava bem emocionada. Parece que assim ela queria recuperar todos os anos naquele pouco tempo que restava para ela. E conseguiu, né? Eu E conseguiu. já vi muitos casos Sim, assim. Da pessoa num período de 15 dias, às vezes um mês, 20 dias, antes de morrer, passa por um processo de transformação muito grande, faz uma revisão de vida, aí se sim, reconcilia com as pessoas que ela tinha problema, pede perdão quando fez alguma coisa errada. E parece que é um presente que a pessoa recebe, aquele verdade. dias, mesmo parecendo sofrimento, né, doença e tudo mais, mas é um presente porque ela consegue partir e partir sem as energias negativas, limpa, né? Aí vai para um lugar como você previu, um lugar Sim. melhor, né? Então, isso que conforta o meu coração, É. é que eu tive essa visão com a minha mãe. Uhum, E foi muito bonita. Foi por uns 3 semanas antes dela falecer. uhum, E também foi um conforto para minha família. é, Porque daí eu já comuniquei e todo mundo acreditou naquela situação e esperou naquilo. uhum, Porque ia ser muito mais difícil, né? Saber, e ela já não quer ir. E ela jura e ela fala que não vai para um lugar bom e porque ela tem medo, ela está angustiada, eu não estou preparada. Ela fala, eu não estou preparada. uhum. Mas o período que ela passou no hospital preparou ela. Eu acho que quando ela É, fez a passagem já estava mais tranquila, né? sim, sim. Pois é. Às vezes é necessário esses períodos mesmo. Bom, eu queria saber de você se ainda tem alguma coisa que a gente possa marcar um outro dia para continuar. Então, ficou bastante coisinhas que eu queria ter falado, né? Mas do chá eu falei, aí eu acho que foi tudo. Eu acho que foi quase tudo. Tem outras Uhum, coisas, mas uhum. eu acho que os mais importantes eu falei. Bom, então você fica à vontade aí para se quiser marcar outro dia para dar continuidade, a gente marca. É sempre bom, Tá, né? A gente está sempre aberto a isso. sim. E, e esse seu relato é muito, muito dos mais importantes que a gente teve, porque é muito bom quando a pessoa tem comprovações, né? Daquilo que você vê, ouve, sente, e de Sim. repente os fatos comprovam. E o seu relato está repleto de situações assim, que é difícil a Então, por pessoa. muito tempo eu não queria falar sobre esse assunto, mas sabe, chega um tempo que você tem a necessidade de É, falar. Você quer falar sobre o uhum, assunto, porque às vezes tem pessoas que têm tanto bloqueio, mesmo assim, mas será que eu sendo de tal lugar, ou eu frequentando tal religião, será que eu posso falar sobre esse uhum. assunto? E é uma coisa que eu vivi, não tem É, como eu ocultar, ou eu esconder, ou dizer que não aconteceu, não é? é. Você Então, viveu, é a isso. vida provou, né, com os fatos, Sim, sempre. Então é uma coisa assim que ninguém pode dizer que não é verdade, né? Quem verdade. quiser dizer, pode dizer, mas os fatos estão mostrando, indicando aí que esse relato é importante para que a gente creia no mundo espiritual, mesmo que não veja, porque nem todos Verdade. veem, né? Mas todos podem crer e isso ajuda muito a gente. Então, muito obrigado por ter compartilhado com a Eu que gente. agradeço. Mas E, tá bom. e eu acho que tem mais coisas para a gente conversar, muito, muito mais coisas. Então, vamos marcar um outro dia, É, daí a gente finaliza essa parte, porque daí vai ficar bastante extenso, né? a gente vai Mas se tem outras falando. partes que eu gostaria de falar. A gente vai Aí se depois a gente falando. marca uma próxima, Tá certo. Então, muito tá bom? obrigado, fica na paz. E Obrigada, igualmente. quando eu for publicar, eu te aviso para Tá bom, você então. assistir. Vai Tá, lá. combinado. Tchau. Obrigada, viu? Obrigado Tchau. também. Tchau. Tchau.